Introdução. As doutrinas éticas fundamentais nascem e desenvolvem-se em diferentes épocas e sociedades, como resposta aos conflitos básicos apresentados entre os homens. O senso moral baseia-se em princípios, valores e costumes contextualizados no tempo e na sociedade e tem por objetivo a regulação moral da vida cotidiana, pois é na dinâmica da vida social que se constroem as relações éticas fundamentais. Atualmente, a ética contempla a condição de vida do homem no mundo e dos seus limites e possibilidades. Em um mundo de intensas transformações culturais, é preciso compreender que a diversidade humana tem provocado modificações nas relações sociais. Por este motivo é necessário buscar recursos em outras áreas do conhecimento com vistas à análise do comportamento humano. É desta forma que se pretende trabalhar com o profissional de segurança pública, fazendo com que ele também se reconheça como ator fundamental no processo de construção de uma sociedade mais justa e íntegra, já que o sentimento de pertencimento social é intrínseco à cidadania. O estudo da ética é de fundamental importância para que o profissional de segurança pública possa optar, com segurança, sobre sua conduta ao defrontar-se com as situações de dualidade, tão frequentes em seu cotidiano profissional. Além disso, há uma dimensão pedagógica no seu fazer profissional, que requer que ele haja de acordo com os princípios éticos, entendendo o significado do seu exemplo como protagonista do bem-estar social. Para tanto, convém explicar que a filosofia é um conhecimento instituinte, no sentido de questionar o saber instituído, eis aí um de seus grandes desafios. Por este motivo Platão assinala que a primeira virtude do filósofo é admirar-se. Diante de distintas formas de pensar a vida do ser humano, partimos do pressuposto de ética como um ramo da filosofia, que se destina a investigar a moral, entendida como a ciência da moral metamoral. No entanto, também se pode entender como a reflexão sobre as noções e princípios que fundamentam a vida moral. Essa reflexão orienta-se nas mais diversas direções, dependendo da concepção de ser humano tomado como ponto de partida. Quando a ética desce da sua generalidade, fala-se de uma moral. Esta se prende mais a determinados períodos e lugares, sendo conceituada como o conjunto de normas e regras adquiridas por hábitos e costumes. Já o termo deontologia designa a ciência ou a teoria logos do que é preciso fazer, em grego, deon. Essa palavra, criada por Jeremy Bentham e que significava moral geral, veio a assumir uma acepção muito particular, a de um conjunto de regras e de deveres profissionais. Daí surgem os códigos de conduta, pelos quais são representadas as regras e os deveres inerentes ao exercício das profissões. A deontologia policial militar, então, deve basear-se na ética autêntica, ou seja, na ética fundadora dos princípios, uma deontologia trabalhada à luz de uma permanente retomada. Comandada pela reflexão, descartando-se a possibilidade de torná-la uma ética profissional aplicada segundo um enganoso e oportunista moralismo. Nobres companheiros de profissão, esperamos com a disciplina, ética e deontologia policial militar, tratar questões pertinentes à sua ascensão intelectual e, por conseguinte, profissional. Um conteúdo pensado para você, estudante do curso especial de formação de sargentos, através de um estudo sistemático, crítico e reflexivo na medida do possível que vise proporcionar a você um delineamento ético para um fazer policial pleno e democrático. Sendo assim, cumpre a SEPM, Secretaria de Estado de Polícia Militar, e a todos os seus membros, ter observância, promover e zelar pela sua conduta em prol do desenvolvimento, bem como o encorajamento do respeito aos direitos do homem e das liberdades fundamentais para todos, sem qualquer distinção, difundindo, em particular, os valores expressos nos documentos fundamentais nacionais e internacionais.
Nesse sentido, a natureza das funções de aplicação da lei para a defesa da ordem pública e a forma como essas funções são exercidas, tem uma incidência direta sobre a qualidade de vida dos indivíduos e da sociedade no seu conjunto. Significado de ética. Sargento, você saberia dizer o que é ética? Que tal aprender? Aprenda a pronunciar. Substantivo feminino. Parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo especialmente a respeito da essência das normas, valores, prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social. Por extensão, conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Profissional. Na atualidade, o papel da ética tem sido foco de significativas discussões nos meios acadêmico e profissional. Isto porque na sociedade contemporânea, desventurosamente, tem se tornado comum a exposição de condutas antiéticas nas diferentes áreas profissionais e do conhecimento. É bem verdade que a conduta humana não está sempre em conformidade com as leis éticas, contudo, existe a necessidade de se ressaltar a importância da ética na fundamentação da ação humana, pois o conteúdo ético é universal na humanidade e característico da espécie humana, diga-se, universal, porém não estático. Segundo Leonardo Boff, 2003, a crise moral e ética que se instalou na atualidade propicia a desintegração das relações interpessoais, justificada na grande tensão encontrada pela tentativa de funcionamento em torno de interesses particulares em detrimento dos interesses do direito e da justiça. Assim ele afirma, tal fato se agrava ainda mais por causa da própria lógica dominante da economia e do mercado que se rege pela competição, que cria oposições e exclusões, e não pela cooperação que harmoniza e inclui. Boff. 2003-27. O fato ético, em interface com as transformações sociais, detém proporcionalmente a possibilidade de atualizações. Segundo Ashley, 2003-60, da mesma forma que as sociedades transformam-se ao longo do tempo, os valores culturais de que os indivíduos se servem para organizar sua realidade e suas ações, também tendem a sofrer modificações. Deste modo, o conteúdo ético mencionado está sujeito a alterações da mesma maneira que ocorre com o meio social. Conceitos outrora considerados éticos podem perder tal status por hora ou definitivamente. A reorganização produz uma nova realidade. Trata-se de um movimento que deve estar sempre em análise, pois a sociedade é dinâmica e está em processo contínuo de mudança, como expressa muito bem a perspectiva dialética. A ética relaciona-se com as ações do homem, sendo direcionada para as inter-relações sociais. Sob o ponto de vista dialético, o ideal ético fundamenta-se em uma vida social igualitária e justa, ou seja, a ética, nessa visão, tem como pedra angular o bem coletivo. Braga, 2006. Os princípios éticos e sua aplicação no exercício do direito. Agora que você já sabe o significado de ética, vamos aprender sobre os princípios éticos e sua aplicação no exercício do direito. A conceituação de toda e qualquer categoria inserida nas ciências sociais e humanas, ao longo da história da filosofia, se constitui em tarefa árdua devido à grande variedade de pontos de vista. Entretanto, se faz necessário tal exercício no sentido de apresentar, em maior ou menor grau, objetividade dos significados, com a finalidade de contribuir para a melhor compreensão do assunto. Na tentativa de se conceituar ética, a realidade relatada se comprova. A ética é daquelas coisas que todo mundo sabe o que são, mas que não são fáceis de explicar. Quando alguém pergunta, Vals,
1993 para 7. Para Augusto Conte, 1798 a 1857, citado por Lima, 2007, a ética consiste na a suprema ciência, do amor por princípio, do amor sem cabeça, moral cósmica, naturalista e social, pois recompõe os laços do universo da natureza com o universo da moralidade e vê nas regras do comportamento humano um caso das leis que presidem a ordem universal. Ética em que o homem está submetido, em virtude de sua submissão à humanidade. De acordo com Vasquez, 1984 para 12, ética é um conjunto sistemático de conhecimentos racionais e objetivos a respeito do comportamento humano moral. Melhor dizendo, é a teoria ou ciência do comportamento moral do homem em sociedade. Durkheim conceitua a ética da seguinte forma: tudo que é relativo aos bons costumes ou às normas de comportamento admitidas e observadas, em certa época, numa dada sociedade. Durkheim Apu de Oliveira, 2006. Segundo Moore, 1975 para 4, a ética é a investigação geral sobre aquilo que é bom. Isso se dá porque o maior objetivo da ética é tentar aproximar o ser humano da perfeição, alcançar a sua realização pessoal. Sob o ponto de vista de Jean-Paul Sartre, 1905 a 1980, de acordo com Lima, 2007, a ética é uma moral da ambiguidade e da situação. Vai da liberdade absoluta e inútil à liberdade histórica, da náusea diante da gratuidade das coisas, do em si e o para si, do ser e do nada, do ser para outros, do existencialismo como humanismo, da crítica da razão dialética. É o homem, o ser humano, isto é, cada indivíduo em determinadas circunstâncias, em determinada situação, que por sua livre escolha cria o valor de seu ato. Todos os valores são relativizados, exceto aquele que a liberdade outorga a si mesma, quando se considera fim supremo. Segundo o dicionário Aurélio Buarque de Holanda, ética é o estudo dos juízos de apreciação que se referem à conduta humana susceptível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente a determinada sociedade, seja de modo absoluto. Etimologicamente observado, ética origina-se no grego ethos, e encontra correlação no latim morale, com o significado sinônimo de conduta ou ainda referente aos costumes. Podemos concluir que etimologicamente ética e moral são palavras iguais, porém, será apresentada posteriormente a diferenciação básica entre ética e moral. Uma das configurações atribuídas à palavra ética é de cunho filosófico. Ética, enquanto parte da filosofia, diz respeito a uma direção para a reflexão sobre a complexa questão da moral no ser humano, relacionado ao meio social em que está inserido. O autor Henrique Cláudio de Lima Vaz, em sua obra intitulada Ética e Direito, alerta para o perigo das teorias consideradas na atualidade que questionam a validade da ética filosófica, dizendo: parece difícil admitir que uma teoria do ethos no sentido filosófico da sua justificação ou fundamentação racional possa desaparecer do horizonte cultural da nossa civilização, a menos que desapareça a própria filosofia e a civilização venha a mudar de alma e de destino. Vaz, 2002 para 63. A ética, como categoria filosófica, impulsiona o exercício crítico reflexivo das bases moralistas, quando necessária a elucidação dos fatos morais. Desta forma, é notável que a ética, na filosofia, não oferece um código de normas, antes incentiva o homem, como ser racional e social, a praticar o senso crítico e autoavaliativo em suas atitudes e modo de agir. Neste sentido, o professor Ângelo V. Sensi afirma: a ética não pode prescrever conteúdos ao agir, nem pode instrumentalizá-lo. Não é seu papel fornecer soluções concretas ao agir humano.
A ética precisa contar com a capacidade de os indivíduos encontrarem saídas plausíveis, racionais para o seu agir. A ética filosófica, formal e universalista não pode, paternalisticamente, dizer o que o indivíduo deve fazer, prescrevendo ações. Ela não pode se constituir em um receituário para a conduta cotidiana dos indivíduos, nem servir de desculpa para justificar seu agir mediante motivos puramente externos. A justa medida requerida pela ética não é extraída por intermédio de fórmula alguma, ela é medida qualitativamente, por isso requer mediania. Sensi, 2002 para 88. De acordo com Marilena Chauí, 1998, o que foi apresentado por Sensi, 2002 corresponde ao principal pilar da diferenciação entre moral e ética, pois para ela toda moral é normativa enquanto designada a ditar aos sujeitos os padrões de conduta individual e ou social, assim como os valores e costumes das sociedades das quais participam. Já a ética não é necessariamente normativa. A professora ainda sistematiza a subdivisão de ética em normativa e não normativa. Normativa seria a ética de deveres e obrigações e não normativa a ética que tem como objeto de estudo as ações e paixões humanas embasadas no ideal da felicidade de acordo com o critério da relação razão-vontade e liberdade. De qualquer forma, não se pode pensar filosoficamente a ética se não relacionada ao agente ético. Neste sentido, seria responsabilidade da ética a definição da figura do agente ético e de suas atitudes. De acordo com este paradigma, o agente ético corresponde ao sujeito consciente que sabe o que são suas ações, sendo livre para escolher o que faz e responsável pelas consequências de seus atos. Chauí, 1998. Para Souto e Souto, 1981, o sujeito, desde que em perfeito estado de juízo, já possui a ideia do que é certo ou errado em suas atitudes. Nas sociedades em geral existem os códigos de conduta estabelecendo o que deve ser considerado como certo ao agir. Dessa forma, existe a ideia de como fazer. O jurista João Batista Herkenhoff, 1987 para 83, enuncia o seu entendimento acerca de ética ditando: o mundo ético é o mundo do dever ser, mundo dos juízos de valor, em contraposição ao mundo do ser, mundo dos juízos de realidade. Já a moral, segundo Herkenhoff, 1987 para 85, é a parte subjetiva da ética, que ordena o comportamento humano para consigo mesmo, além de englobar os costumes, obrigações, maneiras e procedência do homem em convívio com os demais. A moral é compreendida na forma de uma conduta voluntária isenta de pressões externas ao indivíduo. Assim, a moral pode ser entendida como a listagem de normas de ação específica, estando então implícita em códigos, normatizações e leis que regulamentam a ação do ser humano em meio social. Por ocasião da exposição de definições da palavra moral, é importante ressaltar que alguns a igualam à ética, mas na realidade contemporânea, por certo que ambas são aplicadas diferentemente. Segundo Vasquez, 1984, a moral deriva da necessidade comum aos indivíduos de se relacionarem buscando o bem para a coletividade, podendo ser definida também como um conjunto de normas e regras que tem a finalidade reguladora das interações entre os indivíduos dividindo o mesmo espaço em um mesmo tempo. A moral, dessa forma, consiste em um dado histórico mutável e dinâmico que evolui conforme as transformações políticas, econômicas e sociais, tendo em vista que a existência de princípios morais estáticos seria impossível. Segundo Nicola Abaniano, 1970 para 652, em seu Dicionário de Filosofia, moral é um substantivo configurado de diferentes formas, tais como: 1. O mesmo que ética. 2. O objeto da ética que consiste na conduta direcionada por normas.
Para Soren Abai Kierkegaard 1813 a 1855, citado por Lima, 2007, a moral é existente em uma vida que levou a sério o cristianismo, do poeta cristão, do indivíduo diante de Deus. Existe a definição que circula em torno do entrelaçamento entre ética e moral, no sentido de que existiria um método científico para se estudar a moral, baseado em uma teoria que propicia a descrição das normas e valores comportamentais. A ética é uma ciência da moral, pois questiona ao buscar por que e em quais condições determinada ação é considerada boa ou má, até que ponto ajuda a construir a identidade de uma nação, grupo ou pessoa. Ribeiro, 2000 para 137. Mesmo diante de tantos percalços controversos, a distinção entre ética e moral é necessária, pois, verifica-se, que sem a moral, a ética se tornaria em inutilidade no sentido de consistir em abstrata reflexão de experiência. Em resumo, a diferenciação entre moral e ética pode acontecer de várias maneiras. Ética é princípio, moral são aspectos particulares de determinado tipo de conduta, ética é permanente, moral é temporária. A ética possui a propriedade da universalidade enquanto que a moral é restrita a dada cultura. Ética é regra, moral é prática de tal regra. Ética é teoria, moral é prática desta teoria. Definindo, verifica-se que direito é uma palavra oriunda do latim directum, derivada do verbo dirigere, que tem o significado de ordenar. Conclui-se, etimologicamente falando, que o vocábulo direito significa aquilo que é reto, que está coerente com a justiça e equidade. Portanto, pode-se dizer que direito é a disciplina da qual se originam as normas a serem observadas pelo homem e englobam direitos e deveres, dos quais ninguém se isenta. Conforme Pinho, 1995, o direito pode ser entendido como aquilo que é, ou que deve ser. Assim, o direito surgiu em resposta à necessidade de se estabelecer regras gerais para o convívio do homem em sociedade. O direito é considerado, antes de tudo, uma instituição ética que trabalha no sentido de aplicar as leis, os princípios morais, tais como igualdade, justiça, liberdade, dentre outros, na solução de controvérsias. Diante da escorreita explicitação de tais conceitos, é possível observar a ética em interface com o direito, se acatada a definição de conduta amparada na aplicação de regras morais no meio de convívio social, ou seja, a caracterização do homem enquanto ser relacional. É essa face normativa da ética que a relaciona intimamente com o direito. Nesse sentido, a contínua discussão da ética dentro do direito encontra respaldo no fato de ser uma área das ciências humanas que busca a consolidação e manutenção da justiça e da moralidade social. Face apropriada, aqui, a definição de Sensi, 2002 para 90 para ética, que nasce amparada no ideal grego da justa medida, do equilíbrio das ações. Ângelo Sensi ainda esclarece que, a justa medida é a busca do agenciamento do agir humano de tal forma que o mesmo seja bom para todos. Para tanto, indaga-se, e não é esse o fundamento para o exercício cotidiano dos profissionais do direito. Resta evidente, embora alguns até discordem, que os valores éticos e morais devem ser o fundamento da construção do profissional do direito, no sentido da aplicação dos princípios morais enumerados pela ética geral aplicada ao campo profissional, possibilitando a prática da ética profissional. A pessoa tem que estar imbuída de certos princípios ou valores próprios do ser humano para vivenciá-lo nas suas atividades de trabalho. De um lado, ela exige a deontologia, isto é, o estudo dos deveres específicos que orientam o agir humano no seu campo profissional. De outro lado, exige a diciologia, isto é, o estudo dos direitos que a pessoa tem ao exercer suas atividades. Camargo, 1999 para 33.
O direito, se analisado sob o ponto de vista cultural, abarca o sentido de ser uma realidade referente a valores, possuindo como missão intrínseca a progressiva busca pela segurança jurídica que consiste em bem social e da justiça. Tais objetivos são comuns à ética, contudo, não se pode atribuir à norma ética o valor imperativo da norma jurídica. São definidas como normas éticas as normas que disciplinam o comportamento do homem, quer o íntimo e subjetivo, quer o exterior e social. Prescrevem deveres para a realização de valores. Não implicam apenas em juízos de valor, mas impõem a escolha de uma diretriz considerada obrigatória, numa determinada coletividade. Caracterizam-se pela possibilidade de serem violadas. Herkenhoff, 1987-87. Acresce-se ainda a validade da norma jurídica que só é verificável quando esta resguarda os princípios éticos. Pode-se tomar como exemplo da prerrogativa de retorno aos valores morais e da vinculação entre ética e direito, o constitucionalismo. A ideologia de democracia materializa-se com a indelével proteção dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, por intermédio da Constituição que rege o país. Miguel Reale, em seu livro, Lições Preliminares de Direito, já defendia que as normas éticas não envolvem apenas um juízo de valor sobre os comportamentos humanos, mas culminam na escolha de uma diretriz considerada obrigatória numa coletividade. Reale, 2002-33. Nesta perspectiva, a ética pode ser entendida como uma tomada de decisão, uma escolha embasada em um conjunto de valores organizadores de uma determinada sociedade. De acordo com Reale, 2002-35, toda norma ética expressa um juízo de valor, ao qual se liga uma sanção. A ética, neste sentido, corresponde a uma obrigação e seu cumprimento tem como pressuposto a ideia do que é justo diante da sociedade, que pode ser aceita ou não de acordo com o juízo de valor de cada um. Miguel Reale, 2002-42, afirma que a teoria do mínimo ético consiste em dizer que o direito representa apenas o mínimo de moral declarado obrigatório para que a sociedade possa sobreviver, relacionando direito e moral, ambos inseridos em um complexo ético, pois o viver de forma ética corresponde ao ato de acrescer uma regra moral de uma norma jurídica em uma situação qualquer. Ao contrário do que acontece na realidade, onde se constata que na prática jurídica ocorre comumente a conduta antiética, principalmente entre aqueles que exercem papel de maior poder, sendo verificada a falta de respeito e de profissionalismo de alguns profissionais com relação àqueles que somente necessitam e buscam soluções para as lides, a observância dos preceitos éticos no exercício do direito se faz necessária por ser uma questão que merece a atenção de todos os envolvidos no assunto, dada a sua relevância ímpar. Uma vez que o direito vive a constante transformação de acordo com o desenvolvimento sociocultural, também a ética se adequa ao direito sem perder o conteúdo de seus princípios. Ressalta-se ainda a relevância da ética no exercício da profissão do direito, tendo em vista a natureza da atividade jurídica relacionada aos principais valores éticos, quais sejam a justiça e moralidade. Referente à conduta ética do profissional do direito, especificamente o advogado, tem-se que o serviço profissional é bem de consumo e, para ser consumido, há de ser divulgado mediante publicidade. Em relação à advocacia, é necessária uma postura prudencial. Não se procura advogado como se busca um bem de consumo num supermercado. A contratação do causídico está sempre vinculada à ameaça ou efetiva lesão de um bem da vida do constituinte. Naline, 2006-247. Ainda esse mesmo autor
vem a nos esclarecer sobre a responsabilidade do profissional do direito no que tange à probidade. Quem escolhe a profissão de advogado deve ser probo. Quem procura um advogado está quase sempre em situação de angústia e desespero. Precisa nutrir ao menos a convicção de estar a tratar com alguém acima de qualquer suspeita. Naline, 2006 para 252. Sobre a ética e o profissional exercendo o direito, pode-se salientar ainda que não existe o exercício de defesa da justiça e equidade sem a aplicação de normas éticas a embasar o ordenamento jurídico. Nesse sentido, comenta Rui de Azevedo Sodré 1967 para 32, a ética profissional do advogado consiste, portanto, na persistente aspiração de amoldar sua conduta, sua vida, aos princípios básicos dos valores culturais de sua missão e seus fins, em todas as esferas de suas atividades. Por fim, temos que a ética é o estudo geral do que é certo ou errado, bom ou mal, justo ou injusto, apropriado ou inapropriado. Assim, é possível a conclusão do objetivo da ética na fundamentação de regras estabelecidas pela moral e pelo direito, porém, ressaltando que ela se diferencia de ambos, na medida em que não dita regras. Glock e Goldin, 2003. O que é ética? Você sabia que a ética é o nome dado ao ramo da filosofia dedicado aos assuntos morais? A palavra ética é derivada do grego, e significa aquilo que pertence ao caráter. Num sentido menos filosófico e mais prático, podemos compreender um pouco melhor esse conceito examinando certas condutas do nosso dia a dia, quando nos referimos, por exemplo, ao comportamento de alguns profissionais tais como um médico, jornalista, advogado, empresário, um político e até mesmo um professor. Para estes casos, é bastante comum ouvir expressões como ética médica, ética jornalística, ética empresarial e ética pública. A ética pode ser confundida com lei, embora, com certa frequência, a lei tenha como base princípios éticos. Porém, diferentemente da lei, nenhum indivíduo pode ser compelido, pelo Estado ou por outros indivíduos, a cumprir as normas éticas, nem sofrer qualquer sanção pela desobediência a estas, mas a lei pode ser omissa quanto a questões abrangidas pela ética. A ética abrange uma vasta área, podendo ser aplicada à vertente profissional. Existem códigos de ética profissional que indicam como um indivíduo deve se comportar no âmbito da sua profissão. A ética e a cidadania são dois dos conceitos que constituem a base de uma sociedade próspera. Ética e moral. Que tal aprendermos um pouco mais sobre a diferença entre ética e moral? Ética e moral são temas relacionados, mas são diferentes, porque moral se fundamenta na obediência a normas, costumes ou mandamentos culturais, hierárquicos ou religiosos, e a ética busca fundamentar o modo de viver pelo pensamento humano. No contexto filosófico, ética e moral possuem diferentes significados. A ética está associada ao estudo fundamentado dos valores morais que orientam o comportamento humano em sociedade, enquanto a moral são os costumes, regras, tabus e convenções estabelecidas por cada sociedade. Os termos possuem origem etimológica distinta. A palavra ética vem do grego ethos, que significa modo de ser ou caráter. Já a palavra moral tem origem no termo latino moralis, que significa relativo aos costumes. Ética é um conjunto de conhecimentos extraídos da investigação do comportamento humano ao tentar explicar as regras morais de forma racional, fundamentada, científica e teórica. É uma reflexão sobre a moral. Moral é o conjunto de regras aplicadas no cotidiano e usadas continuamente por cada cidadão. Essas regras orientam cada indivíduo, norteando as suas ações e os seus julgamentos sobre o que é moral ou imoral, certo ou errado, bom ou mal.
No sentido prático, a finalidade da ética e da moral é muito semelhante. São ambas responsáveis por construir as bases que vão guiar a conduta do homem, determinando o seu caráter, altruísmo e virtudes, e por ensinar a melhor forma de agir e de se comportar em sociedade. Na filosofia, a ética não se resume à moral, que geralmente é entendida como costume, ou hábito, mas busca a fundamentação teórica para encontrar o melhor modo de viver, a busca do melhor estilo de vida. A ética abrange diversos campos, como antropologia, psicologia, sociologia, economia, pedagogia, política, e até mesmo educação física e dietética. Ética a Nicômaco. O livro intitulado Ética a Nicômaco é da autoria de Aristóteles e foi dedicado ao seu pai, cujo nome era Nicômaco. Esta é a principal obra de Aristóteles sobre ética e é constituída por 10 livros, onde Aristóteles é como um pai que está preocupado com a educação e felicidade do seu filho, mas também tem por objetivo fazer com que as pessoas pensem sobre as suas ações, colocando assim a razão acima das paixões, procurando a felicidade individual e coletiva, porque o ser humano vive em sociedade e as suas atitudes devem ter em vista o bem comum. Nas obras aristotélicas, a ética é vista como parte da política que precede a própria política, e está relacionada com o indivíduo, enquanto que a política retrata o homem na sua vertente social. Para Aristóteles, toda a racionalidade prática visa um fim ou um bem e a ética tem como propósito estabelecer a finalidade suprema que está acima e justifica todas as outras, e qual a maneira de alcançá-la. Essa finalidade suprema é a felicidade, e não se trata dos prazeres, riquezas, honras, e sim de uma vida virtuosa, sendo que essa virtude se encontra entre os extremos e só é alcançada por alguém que demonstre prudência. Ética no serviço público. Sargento, você sabia que o tema da ética no serviço público está diretamente relacionado com a conduta dos funcionários que ocupam cargos públicos? Tais indivíduos devem agir conforme um padrão ético, exibindo valores morais como a boa-fé e outros princípios necessários para uma vida saudável no seio da sociedade. Quando uma pessoa é eleita para um cargo público, a sociedade deposita nela confiança, e espera que ela cumpra um padrão ético. Assim, essa pessoa deve estar ao nível dessa confiança e exercer a sua função seguindo determinados valores, princípios, ideais e regras. De igual forma, o servidor público deve assumir o compromisso de promover a igualdade social, de lutar para a criação de empregos, de desenvolver a cidadania e de robustecer a democracia. Para isso, ele deve estar preparado para pôr em prática políticas que beneficiem o país e a comunidade no âmbito social, econômico e político. Um profissional que desempenha uma função pública deve ser capaz de pensar de forma estratégica, inovar, cooperar, aprender e desaprender quando necessário, elaborar formas mais eficazes de trabalho. Infelizmente, os casos de corrupção no âmbito do serviço público são fruto de profissionais que não trabalham de forma ética. Sargento, o que é ética profissional? Conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. É profissional. Ética é uma palavra de origem grega ethos que significa propriedade do caráter. Ser ético é agir dentro dos padrões convencionais, é proceder bem, é não prejudicar o próximo. Ser ético é cumprir os valores estabelecidos pela sociedade em que se vive. O indivíduo que tem ética profissional cumpre com todas as atividades de sua profissão, seguindo os princípios determinados pela sociedade e pelo seu grupo de trabalho. Cada profissão tem o seu próprio código de ética, que pode variar ligeiramente, graças a diferentes áreas de atuação. No entanto, há elementos da ética profissional que são universais e por isso aplicáveis a qualquer atividade profissional, como a honestidade,
responsabilidade, competência e etc. E Código de Ética Profissional. Você sabe o que é? O Código de Ética Profissional é o conjunto de normas éticas, que devem ser seguidas pelos profissionais no exercício de seu trabalho. Este código é elaborado pelos conselhos, que representam e fiscalizam o exercício da profissão. O Código de Ética Médica, por exemplo, em seu texto descreve: o presente código contém as normas éticas que devem ser seguidas pelos médicos no exercício da profissão, independentemente da função ou cargo que ocupem. A fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas neste código é atribuição dos conselhos de medicina, das comissões de ética, das autoridades de saúde e dos médicos em geral. Os infratores do presente código sujeitar-se-ão às penas disciplinares previstas em lei. Sargento, você já ouviu falar em deontologia? Sabe o que é? Vamos aprender. Deontologia é uma filosofia que faz parte da filosofia moral contemporânea, que significa ciência do dever e da obrigação. A deontologia é um tratado dos deveres e da moral. É uma teoria sobre as escolhas dos indivíduos, o que é moralmente necessário e serve para nortear o que realmente deve ser feito. O termo deontologia foi criado no ano de 1834, pelo filósofo inglês Jeremy Bentham, para falar sobre o ramo da ética em que o objeto de estudo é o fundamento do dever e das normas. A deontologia é ainda conhecida como teoria do dever. Immanuel Kant também deu sua contribuição para a deontologia, uma vez que a dividiu em dois conceitos: razão prática e liberdade. Para Kant, agir por dever é a maneira de dar à ação o seu valor moral, e por sua vez, a perfeição moral só pode ser atingida por uma livre vontade. A deontologia também pode ser o conjunto de princípios e regras de conduta ou deveres de uma determinada profissão, ou seja, cada profissional deve ter a sua deontologia própria para regular o exercício da profissão, e de acordo com o código de ética de sua categoria. Para os profissionais, deontologia são normas estabelecidas não pela moral e sim para a correção de suas intenções, ações, direitos, deveres e princípios. O primeiro código de deontologia foi feito na área da medicina, nos Estados Unidos. A deontologia policial militar está recepcionada principalmente na Lei Rio de Janeiro 443/81 avos Estatuto do Policial Militar. Deontologia jurídica. A deontologia jurídica é a ciência que se preocupa em cuidar dos deveres e dos direitos dos profissionais que trabalham com a justiça. Advogados, juízes, desembargadores, policiais e etc., são alguns exemplos de profissionais abrangidos pela deontologia jurídica. Conclusão. De acordo com o apresentado, é possível afirmar que é de grande valia a recuperação do sentido da ética, enquanto instrumento indispensável da vida social, pois é dos fatos concretos instalados na sociedade que se originam os costumes e o próprio direito. Pode-se concluir que a ética norteia a maneira de se comportar do homem, incluindo tanto nas esferas públicas e sociais, como nas íntimas e subjetivas. A ética não está limitada somente ao conjunto de juízos de valor, mas se sobressai imponente como código de disciplina aprendido obrigatoriamente pela sociedade. O conjunto de deveres morais é a diretriz da conduta do sujeito na vida e na profissão que exerce, sendo que tal conjunto contribui para a conscientização profissional que deve ser composta de práticas que resultem em integridade, dignidade e probidade, de forma coerente para com o ordenamento jurídico vigente.